ótima manhã para todo mundo ligado com a gente aqui na Rádio Band News FM. E o medo de estourar esse microfone aqui, hein? Rapaz, estamos aqui hoje, excepcionalmente, não em Nova York, mas no estúdio da Band News FM em São Paulo, Brasil. Que alegria, depois de 2 anos, voltar para casa e encontrar Robertinha Russo aqui na frente. Um beijo para todo mundo que mandou mensagem mais cedo para cá, para quem vai mandar mensagem a partir de agora no 11999592100. Robertinha, você tá mais linda do que nunca, Roberta. A mamãe Roberta Russo, eu vou te falar, rapaz. Esse negócio de maternidade fez muito bem. Você tá bem, Robertinha? Obrigada, Barão. Tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes. Eita! Rapaz. É porque o Zé tá aqui, eu já revelei, e aí deu um o retorno aqui no estúdio. Hoje é sem lambança que o Barão tá aqui, gente. O Barão tá aqui, estamos com o Barão hoje aqui em São Paulo, fazendo o Band News Station com a gente. O Barão tá igual o vereador, político, todo mundo que passa quer dar um tchauzinho, dar um beijo pro Barão. Eu não vi a galera aqui na Band. Quanto tempo você vem pra São Paulo? 2 anos, 2 anos sem ir pro Brasil. Barão. Aí, minha família, esse final de semana, todo mundo lá bem, encontrei o pessoal no aeroporto, né? Barão, tal, não sei o quê. Muito legal, muito bacana. E aqui os nossos queridos ouvintes também mandando mensagem, os colegas da redação. Muito bom tá de volta. Afinal de contas, Robertinha, é uma semana famosa, especial, especialíssima. Band News FM completando 20 anos no ar. Durante toda a semana, é claro que você vai ouvir muitas homenagens, histórias sendo contadas. Aliás, já tem sido assim na nossa programação, né? Informações que aconteceram aqui ao vivo, causos e mais causos. É muito louco estar aqui, Roberta, e me ver aqui nessa televisão, rapaz. É muito legal você aqui no estúdio, Barão. Outra experiência do que lá em Nova York. Então é a distância, o caramba, vamos nessa. A pizza, rapaz, já mandaram a minha mãe. Calma, ela vai chegar. Não, mas você sabe que eu cheguei em Atibaia, fui lá ver meus pais, a minha mãe comprou a pizza, rapaz, era sei lá que horas da manhã. Do que era? Era meia 4 queijos, meia calabresa. Você sabe que eu cheguei aqui, todo mundo falou, nossa, tá mais magro e tal, né? O Barão tá magro. A comida nos Estados Unidos, digamos que não é aquela maravilha e tal. Mas eu quero dizer que ao término dessa viagem de uma semana por aqui, eu vou voltar rolando para os Estados Unidos. O cara vai olhar na foto e falar assim, não é o mesmo que saiu daqui. Tá tanta comida que eu já tô comendo por aqui. Mas é isso, é um privilégio estar aqui com nossos queridos ouvintes. É muito louco, vocês não têm ideia de como é louco você olhar para trás e lembrar desse estúdio há 20 anos. Eu tenho ainda muito viva essa memória, né? De como foi o treinamento de a gente colocar a rádio no ar, as incertezas todas, né? Afinal de contas, a Band News FM é uma rádio de notícias, mas é um negócio, e o negócio precisa ter sucesso, e ninguém sabia se ia ter sucesso ou não, enfim, se ia ter audiência ou não, se ia ter patrocínio ou não, e convenhamos que depois de 20 anos a gente olha para trás, lembra coisas alegres, coisas tristes, emoções, muitas que a gente viveu nesse estúdio, né? E é um sentimento de realização, é um sentimento de, assim, falar, pô, deu certo, né? Foi bacana, foram anos nem todos fáceis, né? Todo mundo sabe o que a gente já viveu aqui dentro, mas a gente tem sempre o nosso ouvinte, né? O ouvinte que está com a gente há 20 anos e o ouvinte que começou agora a acompanhar nossa programação em todo o Brasil, o crescimento com as praças, né? Eu tive a honra, o privilégio de treinar as equipes em muitas praças da Band News FM, né? Então foi sempre muito agradável e é a minha casa, Roberto, é a minha casa. Aqui meu filho nasceu, meu segundo filho nasceu, eu desenvolvi amizades, eu tenho mais tempo de Band News FM até do que eu vivi com os meus pais, né? É um negócio muito louco, enfim. Então é um privilégio estar aqui de volta. E por isso, Robertinho, eu pedi um favor para a nossa Roberta Russo, nessa semana mais do que especial, para tentar, eu insisto, gente, daqui a pouco a gente vai trazer notícia, vai trazer informação, vai trazer tudo que a gente faz diariamente, afinal de contas é por isso que a gente está aqui no ar. Mas é uma semana diferente, uma semana especial, uma semana que a Band News FM está completando 20 anos no ar. E por isso eu pedi para a Robertinha para ela trazer alguns personagens, alguns que vão ao ar com frequência e outros que não vão ao ar com frequência. Alguns que não vão ao ar, ponto, né? Mas que tem essa rádio no dia a dia, no coração, e ajudam e ajudaram e vão continuar ajudando. E o primeiro a abrir aqui nossa série de entrevistas, né, que eu faço
questão de ter no ar nessa minha passagem aqui pelo Brasil é o nosso Zé Antônio Araújo, um sonoplasta que está aqui com a gente. E eu estava lembrando com o Zé antes de ir para o ar. Para quem não sabe, o Zé é um cara que pega o estagiário e transforma o estagiário num fenômeno. O Zé tem uma varinha de condão. Só que o Zé trabalhou com artistas consagrados e ele mantém a mesma humildade de trabalhar com o Tim Maia e trabalhar com o cara que acabou de entrar na redação da Band News FM. Zé, privilégio você estar aqui com a gente. Eu queria que você contasse, você começou na Band News FM muito antes da Band News FM entrar no ar, né, Zé? Exatamente, muito antes, porque eu estou no prefixo desde 1988. 88, ou seja, bem antes dos 20 anos. 96,9, era a Rádio Cidade, que depois virou sucesso, e a Band assumiu como Band News FM. E eu vim para cá em 2004, em novembro mais ou menos, e a gente começou a preparar a Band News, que entraria em maio de 2020. Agora, Zé, você, nessa passagem, né? Lá era uma rádio de música. Isso. E depois virou uma rádio de notícia. Isso. Mas você trabalhou num momento muito crucial, que foi o período antes da rádio ir pro ar. Isso. Me conta um pouco como é que foi essa fase. Essa fase aqui, quando a gente chegou aqui, eu ainda estava, a Rádio Sucesso estava aqui, mas ao mesmo tempo eu começava a preparar a Band News. Que a gente fazia os pilotos, e a gente fazia com os colunistas, gravava, Inês, Roseli, a Roseli está até hoje, e ela já fazia os pilotos pra gente, entendeu? Aí que começamos a fazer. E depois, quando a rádio entrou no ar, já era em 2020, dia 20 de maio, 2005. Isso. 2005. Aí a gente veio pra cá e... Quer saber da noite que eu estava... Então, Robertinho, esse é o ponto. Por quê? Porque o Zé estava na noite em que a Band News FM foi pro ar, à meia-noite. À meia-noite. Você estava aqui nesse estúdio, dando o pontapé inicial da Band News FM no ar. Conta como é que foi esse dia, Zé. Então, tava eu... Tava todo mundo tranquilo, né? Colocar uma rádio nova no ar. Só isso. À meia-noite, o movimento era pouco, tinha mais ou menos aqui, mas aí tava eu, o Márcio, que era o apresentador, isso. E o Marcelo D'Angelo, que era o diretor, e eu estava lá em cima, soltei o encerramento da Rádio Sucesso lá em cima, desci, vim aqui, quando terminava essa homenagem da 96 saindo, a gente abriu com o Carlos Nascimento, abrindo a Band News. Foi a primeira coisa que a gente colocou no ar. A primeira voz, né? A primeira voz, e eu estava aqui. Demais. Agora, até hoje. Até hoje. Para quem não sabe, o Zé, gente, ele faz a sonorização aqui das nossas reportagens, dos nossos materiais, dos programas, do Band News Informa, do Humanamente. Ele eleva os nossos conteúdos a um outro patamar, com uma criatividade, uma ousadia para fazer esse trabalho, que é um negócio completamente fora do normal, surreal. E eu acho que eu tenho um pouco da visão, né, Barão? Porque essa é a minha segunda passagem pela rádio. Então eu tenho a visão também de quem saiu, trabalhou com outras pessoas, voltei e nunca encontrei alguém com essa parceria de trabalho, com essa humildade que o Barão estava falando. E com essa criatividade. O Zé, inclusive, preparou uma sonorização ao vivo para você hoje, viu, Barão? Ah, que maravilha, que sensacional. Muito bom. Adorei, adorei. Muito bom. E o Zé preparou outros trechinhos aqui. Ele separou trechinhos importantes de materiais que ele sonorizou aqui pra gente. Então tem algumas personalidades aqui, alguns colunistas, né, que tratavam diretamente com o Zé. E um deles é ninguém mais, ninguém menos do que Paulo Otran. Isso. Né? O Paulo Otran, que para quem não sabe, deveria saber, mas é um dos maiores atores que o Brasil já teve. E ele participou do início aqui da Band News FM com a coluna Devaneios, né? E ele falava com o Zé. E era uma relação, porque o Zé muitas vezes gravava o Paulo Otran, e aí o Zé tem uma sensibilidade única, e dava uns toques, muitas vezes no Paulo Otran, nesse pessoal todo, que já tem... Como é que eram esses toques? Era de tranquilo, o pessoal recebia bem? Não recebia o Paulo Otran, quase nem precisava. Nem porque precisava, a interpretação dele... É incrível, né? Quando eu sonorizava, eu me emocionava. Sim. Porque eu entrava no texto que ele fazia, entendeu? Eu vivia aquilo. Então eu queria criar uma imagem
sabe, do que ele está falando, colocar justamente a trilha para dar vida para isso, entendeu? Então, era isso que eu fazia com o Paulo Autran. E uma vez ele veio aqui no estúdio, que ele gravava muito mais lá em cima, porque era um lugar mais... Maior, né? E não tinha muito movimento, e ele ficava mais isolado. Aí teve um dia que ele desceu e gravou comigo aqui, e eu falei, Paulo, ouve aqui como é que fica as suas colunas e tal, porque ele, depois com a sonorização, né? Porque ele grava, vai embora, e às vezes ele não vê. Aí ele ficou sentado ouvindo. Aí ele falou, parabéns, ficou muito bom, né? Vamos ouvir um trechinho? Vamos. De Mário Quintana, Velha História. Era uma vez um homem que estava pescando, Maria, até que apanhou um peixinho. Mas o peixinho era tão pequenininho, inocente, e tinha um azulado tão indescritível nas escamas, que o homem ficou com pena e retirou cuidadosamente o anzol e pincelou com iodo a garganta do bichinho. Muito legal. Depois, Rapaz, eu sobe mais um pouquinho, vai. traseiro das calças, para que o animalzinho sarasse no quente. E desde então tornaram-se inseparáveis. Onde o homem ia, o peixinho acompanhava, a trote, que nem um cachorrinho, pelos cafés, pelas calçadas, pelos elevadores, como era tocante vê-los num bar. Um homem grave, sisudo, de preto, com uma das mãos segurando uma xícara da fumegante moca, com a outra lendo o jornal. Rapaz, que com a sensacional, outra né? fumando cigarro. A voz do Paulo Autran, a flautinha ali de fundo do Zé. Ô Zé, como é que você cria isso? Tem alguma... é inspiração mesmo na hora? Não, é inspiração mesmo na hora, assim, porque você vai acompanhando a história e você vai achando a trilha que cabe com aquilo, entendeu? Do que está acontecendo, do que ele está falando. Se é humor, é triste. Aí você vai seguindo. Entendi. Aí, determinados momentos, a trilha cansa se você usar uma trilha só. Então você faz as viradas para fazer as emoções que ele fala, e você vira junto, entendeu? É nessa forma, eu vou... E você vai se atualizando sempre, né? Porque são sempre músicas muito atuais, né? Do momento. Você tá sempre pesquisando, né, Zé? Sempre pesquisando. Isso é muito louco, né? O Zé se atualiza, não tá... Ó, a gente tá com a audiência aqui da Natália Araújo, filha do Zé, mandou um beijo. Opa. Falou que, ó, que orgulho do meu pai. Nós que temos orgulho do Zé, tá tanto tempo aqui com a gente. Tem outros trechinhos de materiais sonorizados pelo Zé, essa homenagem aqui histórica, inesquecível pra gente. Sete horas 30 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, esta é a Band News FM, nós vamos ficar juntos até 9 qualquer coisa da matina com as principais notícias nacionais, internacionais, o nosso time de colunistas. Boechat nada mais é do que a nossa voz do povo brasileiro, que fala o que nós gostaríamos de falar. Tem que ligar para a autoridade da área, que eu não sei quem é. Você vem cá, você não vai trabalhar não, cara? Eu acho que o Brasil inteiro está pensando agora, né? Como que nós vamos sair para trabalhar dentro dos nossos carros, ou no ônibus, no metrô, com fone de ouvido, escutando a Band News, e não ter mais a voz do Boechat com essa proximidade que ele conseguiu construir com Demais, todos nós. Ah, rapaz, Demais, aí demais, meu toca, Deus sei do lá céu. onde que toca, rapaz. Aí machuca, né? Mas é isso, esse piano é o Zé que pegou todo esse material e conseguiu colocar com muita sensibilidade também. Ô Zé, o que passa na sua cabeça olhar 20 anos depois a Band News FM, você aqui com a gente, desenvolvendo tantos... A gente não tá botando aqui no ar, tá colocando só o filé mignon, né? Mas desenvolvendo estagiários, pegando pela mão mesmo esse cuidado que você tem, não só com o material que vai ao ar, a forma, a sensibilidade que eu acho incrível, e de você tratar o Paulo Autran, o Tim Maia e a pessoa que chegou aqui ontem. Tudo isso aqui na Band News FM que você faz parte, Zé. É muito gratificante, né? Porque 20 anos para mim aqui, porque é um ambiente gostoso, eu tenho uma liberdade para fazer tudo isso que eu faço, e os anos passaram rápido, muito rápido. Eu olho para trás assim, pô, mas já fazem 20 anos, entendeu?
E eu me dedico cada vez mais, sabe, tentando ficar sempre atualizado, seguindo, porque mudou muita coisa. Então, eu vou mudando junto. Aí a gente vai mudando junto, não tem como fugir disso. E é muito mais pelo que eu sinto. Eu faço com muito prazer, com amor, entendeu? Eu não tenho, não tenho saco para fazer isso ou qualquer coisa, eu fico... Não é assim. Tanto é que os devaneios que estão hoje também no ar, né, sou eu que faço, que essas homenagens eu sonorizo também da mesma maneira, colocando tudo que é emoção. Vem do coração, né, Zé? Trabalha com afeto, com amor, e aí o resultado é bem diferente. Eu queria agradecer demais o Zé aqui. A gente está ouvindo mais uma homenagem, né, que o Zé separou pra gente. Ainda é do Boixá, mas tem uma do Flamengo também, né, vamos Zé? ouvir essa do Flamengo também. Foi... Toque de cabeça, espalma, Christian Esmério! Salva o Flamengo, que defesaça! Caiu no campo. Christian Esmério, 15 anos de idade. Futebol com muito mais emoção na Band News FM, é pênalti. Foi pra bola, bateu! Espalma, Priscila! Esse é o Renato Rainha narrando. É a narração dos meninos do Flamengo que teve aquele incêndio e que foi em 2019, que foi dia 8 de fevereiro. E o Flamengo ouviu, a Letícia, que era produtora, recebeu uma informação dizendo, olha, ele passou um WhatsApp para mim. E eles gostaram, né, parabenizaram pela homenagem. Era um jogo imaginário que o Renato Rainha narrava com os meninos mortos no Ninho do Urubu. Como se eles estivessem jogando. É engraçado isso porque foi dia 8. Eu fiz, a Letícia passou o WhatsApp para mim numa sexta-feira e passou o fim de semana, eu vim para cá, para a rádio, achando que todo mundo ia falar, olha, você foi parabenizado, o Flamengo, tal. E foi totalmente ao contrário, que foi triste, porque ninguém falou nada, porque foi o dia 11 que o Boixá tinha falecido, entendeu? Que o helicóptero caiu. Porque você vê, foi esse dia 8 e dia 11 foi o Boixá. Foi muito perto. Foi muito perto. Mas enfim, hoje é um dia de festa aqui pra gente, semana aqui com a gente. O Zé veio todo elegante, todo arrumado, né? E eu que tô há 20 anos trabalhando com o Zé, eu queria muito tê-lo aqui no Band News Station, te agradecer por tudo, em nome, eu não tenho nome de ninguém, meu nome da Robertinha aqui do Band News Station, porque você é um cara sensacional, te agradeço de coração por tudo que você já fez e vai continuar fazendo aqui na rádio. Você é um dos caras mais queridos e um dos caras mais talentosos com que eu tive o privilégio de trabalhar. Zé, muito obrigado por esses 20 anos aqui com a gente. Eu que agradeço o reconhecimento e estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado. E fazia tempo que eu não vi o Barão pessoalmente. Matando a saudade, Zé. Obrigado. Zé Antônio de Araújo com a gente aqui hoje. Grande abraço, Zé. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que você faz com a gente. Obrigado. Já amamos muito por aqui, viu? Falou. O ouvinte também. Tchau. Agora são 11h19, Barão. Precisamos tocar notícia também. Vamos nessa.